Um, dois, três. Gravar. Aí, André. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui com a Láudio. E é um prazer estar falando para idioma português. Essa é a parte mais alegre desse vídeo, eu acredito. Obrigado, brother. Obrigado por você tirar um tempinho, né? Vem aqui nós tocar umas ideias. Acho que a parada não é essa, cara. Nós se conectar e crescer junto, trocar ideia de coração. Pra mim representa muito. Até porque Cabo Verde e Brasil tem uma ligação histórica, brother. Tem uma ligação histórica e bem forte, né? A imersão do idioma português foi uma coisa fantástica. Eu acredito que no idioma latino, pelo percurso, são 13 países que têm o idioma espanhol como primeiro idioma e são 8 portugueses. Mas, se eu me lembro bem, são 14, 16 países que têm o idioma português primário, mas as culturas são muito unidas. Isso é bem legal, assim, porque o brasileiro não tem uma dificuldade com o inglês, o americano tem. De ir para outro país, se tem um idioma, se um americano vai visitar a Inglaterra, eles não se sentem tanto quanto o brasileiro. Eu já estive, já morei em outros países, já visitei outros países do idioma português, e você não tem dificuldade de se aculturar. Essa é uma coisa fantástica. E o Brasil e Cabo Verde, de modo, é impressionante como que nós temos assimilação. Isso é incrível. Tá no sangue. Tá no sangue. Tá no sangue. África. A África tem uma coisa muito interessante, né? Que a África é o continente que tem mais idiomas e dialetos. E tem algumas coisas que são fantásticas. Muitas coisas foram perdidas no século 7 e 8, devido a algumas mudanças na Igreja Católica e algumas mudanças quando o papado ficou totalmente dependente da Europa. Mas na história bíblica, história de vida e humana, o mundo depende de tudo aquilo que vem da África. Tem uma coisa interessante, né? A matéria-prima de muitas coisas hoje, né, 70% do mundo é feito na China. Mas, no passado, era feito no continente africano. E Gênesis 4 tem uma coisa muito interessante que não pode ser perdida também, posso mencionar. Gênesis 4 começa com africanos, ali já era o continente africano, a Pangeia já tinha se aberto, criando os primeiros instrumentos de corda. Então, assim, a arte e cultura também do mundo, a maior parte é africana. Outra coisa que é muito espetacular é que, por mais que hoje o homem tenha matéria-prima melhor para esmerir ouro, prata e diamante, isso já era feito naquele período pelos africanos. A matéria de porte, a maioria dos instrumentos que hoje usamos, antes de ter armas ou qualquer coisa, né, mas como que o homem foi feito e modelar algumas coisas para matar o animal, corte de carne, também eram os africanos. E a história da África é fantástica e belíssima também pelo fato que a maior universidade do mundo na época não era Harvard, se chamava Universidade do Sol e ficava no Egito. E Atos 7, né, Deus envia Moisés para o Egito, a sua família cresce ali, mas de fato Deus foi perfeito no plano para Israel, para o mundo na época começar. E Moisés estudou na Universidade do Sol. Então, o mundo hoje tem uma deficiência muito de não ter essa sabedoria, esse contato. E hoje aqui eu estou mais aprendendo, comendo cuscuz cabo-verdiano, cultura assim, mas o mundo enxerga ao continente africano uma visita simplesmente, por mais que eu ainda não tive esse privilégio de ir ao Egito, mas existem histórias pelo mundo que, se você for perceber, e começa com os africanos. Sabe que o milho é uma das principais influências do Brasil por esse mundão. E Cabo Verde, quando você fala de Cabo Verde, enquanto cabo-verdiano, a primeira coisa que vem à mente é a cachupa. Verdade. E a cachupa é o milho. E o milho foi um presente do Brasil. Verdade, e tem uma coisa interessante.
Um dia desse eu estava falando com alguns amigos brasileiros, eles também não sabiam. Os portugueses tinham uma característica muito interessante quando eles compravam os escravos e levavam para outros países. Eles levavam esses escravos, mas esses escravos eram obrigados a levar os seus plantios nativos. Então o Brasil também é muito abençoado. Quando eu fui morar na Indonésia, a Indonésia tem 9 tipos de banana. O Brasil, por mais que eu cresci no interior, nasci em cidade grande, mas cresci no interior, eu lembrava de 3, 4 aspectos de banana. E isso era os nativos africanos que já estavam em Timor e que foi para lá. Quando o João Ferreira de Almeida escreveu a Bíblia, só uma parte histórica também, é interessante, ele escreveu em uma das ilhas da Indonésia, porque a Indonésia tinha 5 províncias que falavam português, e o Timor ainda se mantém. E Timor-Oeste, que é Kupang, que é a Indonésia, ainda se mantém. Então, assim, os africanos, as histórias e como eles faziam, você está mencionando o milho, mas quem foi que levou a empim para o Brasil, né, que nós falamos mandioca? Alguns estados vão falar macaxeira. Não era nativo brasileiro. Eles vão falar, mas são dos aspectos índios. Mas não, mas eu sou de uma cidade que o verdadeiro Brasil até o século XVII era chamado de Vila Velha. Porque 15 anos antes de Portugal descer as caravelas no Brasil, eles visitaram o Brasil. E esse é um documento histórico de Lisboa. Então, naquela época já tinham esse contato, já havia colônias africanos com nativos. Então, eu não sei qual é a data mais assim, maior onde cabo-verdianos chegou no Brasil, se foi no século XVI, XVII, a maior imersão. Mas eu sou do Espírito Santo e do lado tem o estado da Bahia e praticamente todos são de sangue cabo-verdiano. Isso é incrível para mim. Não, a história está mal contada, definitivamente. Esse dia eu tenho estado consumindo muita literatura que fala da glória africana de conquistar o mundo, já no Império do Mali, o Ghana. Os caras já tinham atravessado o Atlântico. Os caras já tinham chegado. O rei Mussá já tinha chegado lá. Só que a história foi tirada de nós também. Tem uma coisa muito interessante. A maioria dos alunos que às vezes eu tenho e eu dou aula eu faço algumas aplicações históricas de geopolítica de hoje no tempo antigo, é que eles não entendem quando teve as divisões e a divisão dos continentes. Mas normalmente eu e você crescemos ouvindo que as maiores descobertas são dos europeus, a maioria das coisas descobertas são dos europeus, e os maiores homens, entre aspas, são europeus. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, de nativo para nativo. Alexandre o Grande realmente foi o homem que mais conquistou terras no mundo? Porque o país em si, que hoje a gente, mas na época era visto como continente, mas era liderado pelos egípcios. Foi o único país que conquistou o continente. Alexandre o Grande não chegou. E você vai ver que os africanos daquele período, nós estamos falando de 4, 5 mil anos. A Grécia nasceu bem mais à frente, a Roma nasceu muito bem à frente, a Itália em si. Mas você observa que os africanos chegaram em várias partes do mundo. Hoje eu tenho a oportunidade de ser plumber. Mas os astecas descobriram uma forma de canalização, tanto de água, tanto de limpeza de cisterna, e tanto também que nós falamos de calefação, de coisas que o Egito Antigo nas pirâmides já existiam. E os europeus passaram a usar isso no século 3 e 4, na Baixa de Roma, na queda. Então, da onde vem isso? Não? Então, essas coisas vão se perdendo, por 2 motivos. O direito tirado foi no século VII, foi uma escolha do Papa na época, e a mudança totalmente para a Europa. A segunda coisa é o interesse, por isso que eu acho que eu sou abençoado por ser brasileiro e criado em várias culturas, porque quando você vai para outro país, você descobre coisas, e você vai ver a história e a cultura, aí você fala, poxa vida, como você disse, realmente foi roubado de nós muita coisa, e a gente realmente não foi contado certo. Não foi. Não foi contado certo. E como que eram feitos os detalhes, como eu mencionei aqui, né? No Egito Antigo, a maior universidade do mundo ia para lá.
Hoje o modelo de universidade é 4, 6, 8 e até 10 anos de período de escola. Correto? Né? Para a pessoa se formar em diploma, medicina, 10 anos. Naquela época a pessoa ia para o Egito e ele ia formar em 1 ano em todas as grades possíveis. Então isso demonstra, é por isso que tem uma parte que eu gosto muito quando, principalmente eu falo para os meus amigos africanos. Se você crer em Deus e o Deus da Bíblia ou não tire ela, porque o Deus e a Bíblia não tirou cor, nem arte, nem cultura. E se você for olhar e observar de forma assim, vai ser fantástico e você vai encontrar várias coisas assim interessantes. Existe um homem, esse homem, ele se tornou poderoso, tomou a província bem ao norte da África. E este homem, a sua descendência povoou o Egito. Eu não aprendi isso na escola, meu irmão. Peraí, agora eu preciso buscar o barulho. Não sei qual é. Família numerosa assim. Lá em casa, quando eu assinou o home studio, hoje é adaptado, mas antes, no meio da live, e fala alto, né? Casa de madeira. Mas você estava falando? Mas muitas coisas não foi ensinado para mim na escola. Não foi me ensinado quando eu fui estudar. Assim, e quando eu tive essa imersão de ir para outros países e ter cultura, quer ver uma coisa interessante? Fala assim que o ensino, hoje fala letribo, na verdade seria uma expressão, mas aquilo que nós chamamos de lecionar matérias acadêmicas, se você for observar, tem uma dependência muito grande de 2 idiomas, principalmente do inglês, e do inglês vai se traduzindo para outros livros. Uma época foi o grego e assim vai. Mas no período egípcio eles não esconderam isso de outros povos. Os outros povos eram dominados e cresciam por causa daquela ciência. Quando eu fui morar na Indonésia, a Indonésia tem 17.567 ilhas, o maior arquipélago de ilha do mundo. E lá eu pude ver e conhecer coisas que ainda não tem nos livros. Quando eu cheguei em Timor, que tem muitos cabo-verdianos, os distritos que seriam cidades, mas são distritos, tem um distrito que é em Los Palos, que são os nativos originais africanos, principalmente cabo-verdianos. Em Timor tem uma cultura de casta. Um homem para casar com a mulher tem que pagar 10 mil caraus, que são bois, gado. Isso é uma cultura que eles trouxeram totalmente do continente africano e se mantém. Isso é uma coisa interessante, porque se o homem quer dominar a sua mulher, ele tem que ser um homem forte e preparado. Isso era da cultura. Então, isso são coisas que eu não aprendi na escola. E a história, como foi contada para nós de fato, ela não traz as verdades que nós gostaríamos de saber. E o mundo depende de moeda física. E se for observar, nenhum país do mundo conseguiu limpar, esmerir minério, ouro, prata, você mencionou milho, mas banana, outros frutos, outros vegetais que os africanos produziam. Os africanos colonizaram o mundo. E maior parte do tempo as pessoas não têm essa percepção de ver, entender. Arte e cultura, música. Como eu disse, né, no capítulo 4 de Gênesis, você vê um homem afro criando o primeiro instrumento de corda. Arte, música, do detalhe na época do Egito, eu gostaria de saber mais. Eu gostaria de ver mais. Isso são dúvidas. E às vezes eu tenho dúvida, como conhecendo você mais, de saber o que era contado para você quando você era criança, como que era a música. Hoje, a música mais tocada nos Estados Unidos é rock americano. Mas o rock não é americano. Tinha uma mulher afro que pegou a sua guitarra e foi para o centro, na cidade do Tennessee, que é a cidade que foi mãe e pai do Dr. Martin Luther King, onde é a capital da música e tem um evento musical todo ano, mas é uma senhora que foi para o centro da cidade tocar rock, que hoje nós chamamos, era o que ela tocava, também era afro. E as pessoas não têm essa percepção. Não têm essa percepção, e quando elas começaram a querer conhecer,
elas vão perceber que realmente não sabiam de quase nada, ou de nada possível. É um processo de alienação completa, brother. Porque você só consome aquilo que o mainstream te apresenta. Mas quando você começa cavando, com uma imersão, como você falou, né? Aí você começa a perceber. Peraí, cara. Tem outras paradas que ninguém me falou antes. Mas aí entra a parte de que eu gostei que você falou, que quando você ia nos vários países onde você passou, é uma coisa de você, né? De querer mais, de querer consumir mais, de querer ouvir os caras ali falando, o que os caras estão falando e aprender e absorver toda essa ciência. Mas para tudo isso acontecer, André, você tem que ser um cara aberto para o mundo. Verdade. Qual é o papel dessa abertura de espírito para ser o André que tu é hoje? Olha, isso é uma ótima pergunta, porque assim, eu sou muito abençoado pelo pai e a mãe que eu tenho, mas veja bem, judeus exilados pela Igreja Católica no século XIV formou a primeira linhagem por parte da minha mãe. Depois eles foram obrigados a migrar para aquilo que chamamos de Alemanha Ocidental, na parte onde eles viviam. E daí eles foram para a Holanda e depois desceram no norte do Brasil. Onde minha mãe é do Ceará. Já meu pai é de Lisboa e tem descendência também nativa. E os descendentes assim, de Lisboa, meus bisavós, e veio meu pai nascido no Brasil. Só que minha avó, por parte de pai, ela é índia nativa. Então, a minha... como eu fui criado por pessoas que não têm muito ensino, sabe? Não tem doutores, não tem formação. E maior parte, na época, dependia de trabalho de lavoura. São lavradores. Mas nós éramos ensinados de uma forma a ser o primeiro a ouvir. E sempre ter a oportunidade de ler, se possível. Porque os mais antigos têm muito a ensinar. E eu ouvi de pessoas assim. Então, eu sempre gastei mais tempo ouvindo essas pessoas mais sábias, mais velhas. E eles sempre diziam para mim, nem toda a verdade que você tem é uma verdade completa. E se a verdade é absoluta, você precisa dar espaço para outras pessoas que têm uma verdade absoluta. Então, a coisa que tem dentro de mim mesmo é de aprender a conhecer no total o que a pessoa vive, que tem, o que ela pode me explicar. E isso foi me tornando um ser humano melhor. Isso foi me tornando uma pessoa melhor. Isso me deu a oportunidade de aprender coisas que eu não vou aprender em outros lugares. Então, tenha uma vontade aqui dentro todo dia de aprender uma coisa nova. Sabe quando você fala uma coisa, como você estava falando, e você trouxe uma boa memória, que chegou um período que o Brasil levou muito música clássica nativa, que hoje já não tem, e foi levando para muitos países. Inclusive você citou Cabo Verde, novelas, as ideias que eram faladas. Você consegue lembrar de uma coisa bem antiga? E lá naquela época não tinha aquela separação de cor, de coisas, não tinha briga, e todo mundo tinha identificação. Foi quando eu mais aprendi. E notando essa coisa, as pessoas mais sábias, as pessoas que eu mais aprendi, são dessa origem. São desse meio. E foi a oportunidade que a vida me deu. Deus me abençoou muito. Cara, eu consigo, desculpa te interromper, eu consigo conectar toda essa abertura de espírito a um lado de fé que, pelo teu discurso, é algo muito presente na tua vida, a fé. Deus.
Me fale, me leve um bocadinho aí nessa viagem. Olha, o Evangelho chegou para mim bem no final dos anos 90, eu era criança. Mas eu não pensaria que depois eu ia formar num seminário. Curiosamente, eu formei numa instituição, que é uma escola americana no Brasil. E essa instituição me levou para outros países. E nesse percurso, eu pude ver Deus e como eu enxergo Deus, e talvez pessoas próximas de mim não enxergam a vida e talvez vai mudar a vida, esse vídeo muda. Como que as pessoas vão poder enxergar a vida agora? Pode ser que vai mudar. Por quê? Quando você vê uma pessoa, você está enxergando de fato um Deus criador e um Deus encarnado, que se naturalizou, que desceu entre nós. Um Deus que, na minha crença, esse é Jesus, se manifestou em carne sendo judeu, mas que ele precisou crescer na África, no Egito. Jesus não foi na Europa. Mas o estranho é que há uma fase da vida de Jesus que é um vácuo. Sim, depois que Jesus foi apresentado no templo, primeiro ele cresceu no Egito, quando José e Maria teve que descer para o Egito. Depois ele é apresentado no templo. Depois nós só vamos ver ele já no início do seu ministério, nas bodas de Caná. José já era um homem próspero, mas quando ele foi para o Egito, ele já não tinha sua identidade, a sua formação judia. Mas foi um homem próspero. Um homem que hoje seria um engenheiro de obra, e Jesus não era um simples carpinteiro. Onde ele aprendeu? No Egito. Por que Jesus tem uma alta assimilação humana? Porque ele cresceu num lugar que tinha mais de 450 idiomas. Isso é incrível, não é? Eu iria para Moçambique, acabei não indo, mas Moçambique tem 234 dialetos. Onde você vai aprender mais? Onde fala um idioma ou onde fala 234 idiomas? Eu morei num lugar que aqui falava um dialeto. Do outro lado da rua, no mesmo sítio, falava outro dialeto. E quase não se entendia. Por que eu falo isso? Porque eu creio nesse Jesus, e de forma maravilhosa, isso para a minha vida, porque ele foi uma pessoa que amou se encarnar aqui e, ao mesmo tempo, amou o processo de pessoas, de lugares, de você estar em alguns lugares e comer da comida deles. Jesus não trouxe o maná do céu como nós cremos que Deus mandou no deserto. Jesus comeu peixe, comeu pão, sabe o trigo? Por que nós somos dependentes do trigo? Porque nós todos temos origem afro. E, curiosamente, falando de um aspecto científico, e agora isso é uma coisa muito boa, que as pessoas precisam enxergar a vida de olhar e saber que ela não sabe tudo, mas se ela olhar para o lado, tem alguém que sabe um pouco mais e ela vai passar a viver melhor. Por quê? Quando você tem a percepção do que é DNA, entre o homem e a mulher, X, Y, no final do DNA, para Adão e Eva, vai dar como de um indígena e o segundo vai dar como de um afro. Ou seja, no sangue de cada ser humano corre o mesmo sangue e as mesmas origens e no final dá no mesmo lugar. Isso não é incrível? Então, as pessoas têm aquela ideia de olhar e falar assim, olha, eu vim de uma... Você não veio daquele lugar. Outros povos. Vejamos, quando uma pessoa vai fazer sua naturalização para o país, as pessoas que vão documentar, eles vão ter que lavrar suas origens. E eles começam a contar de 1.400 pessoas antes. Nós estamos falando de pelo menos 7 séculos. Então, a sua vida muda quando você vai olhar e falar assim, eu quero saber a minha origem. Quero saber de onde eu vim. Da onde que chegou esse sangue que eu tenho. Aí a pessoa pensa, nossa, eu não vim de onde meus pais diziam. Eles diziam porque eles ficaram só ali. Mas outras origens vieram. Existe um período
também, como na vida de Jesus, que nós ficamos sem literatura nenhuma no mundo. Do século VIII até o século XI. Aí no século XI, os árabes, que na época, depois do século VI, VII, eles se mesclaram e eles começaram a professar uma fé diferente do que eles tinham antes. Correto? Então, naquele período eles têm uma crescente, só que eles não eram unidos. Lembra que no princípio você falou que precisamos ser unidos? De conhecer? Veja, no século XI, os árabes e os afros tomaram conta da península de Jerusalém, o que era chamado de Caminho das Índias, que era comercial. Do Caminho das Índias descia até Jerusalém, a linha comercial do mundo que existe até hoje e que hoje a China e a Índia brigam. A rota mais antiga. A rota mais antiga do mundo. A rota de seda não se compara, mas ela nasce lá. Mas quando você vai ver nesse percurso, que os afros e os árabes tomaram conta, o Papa na época falou, nós precisamos sair da Europa e descer até o caminho e tomar novamente Jerusalém. Quando eles chegaram lá, um homem falou, não vai tomar isso aqui. Só que a Europa, representada pela Igreja Católica em si, eles eram fortes, eles tinham um contingente grande. E de repente, um novo Mohammed nasceu, Saladin. E havia uma guerra em Damasco, e 3 famílias árabes se uniram e ganharam. Então ele subiu a Damasco e falou, olha, querem tomar aquilo que é de nós? Novamente. Vamos nos unir e ser um povo só. Tem 2 divergências de ideias, vamos unir e a partir de hoje ser um povo só. E afros, e o Ocidente, e o Oriente. Asiático falou assim, a partir de hoje vão ser. E o mundo mudou naquele período. O mundo foi melhor a partir daquele período. Porque tivemos 11 cruzadas. Mas não deu certo. E dali em diante os idiomas foram mantidos originais. Hoje nós temos o inglês como um idioma mundo. Mas eu gosto muito do meu idioma. Porque se eu tirar o meu idioma, por mais que eu não fale fluente, se eu tirar, eu perco todas as origens. Eu perco as minhas raízes. É a tua identidade. É a minha identidade. A língua é a maior expressão da identidade do povo, né? Sim. Agora a minha pergunta para você. Quantos dialetos tem em Cabo Verde? Rapaz, em Cabo Verde nós fala crioulo, cabo-verdiano, né? Com variante, uma ilha aqui fala uma coisa, outra ilha fala outra coisa, mas é uma só. Com uma variação aqui, uma língua que dobra ali, outra que não dobra ali, mas acaba por ser uma coisa única. Mas, como um bom cabo-verdiano nós com coisas específicas de cada ilha, mas o crioulo é um só. Não como os nossos vizinhos do continente, em que tem uma aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, que é um mundão. Nós é pequenininho, brother. 1 milhão, meio milhão de pessoas. Aliás, tem mais cabo-verdiano fora de Cabo Verde que em Cabo Verde. Pra você ter uma noção do quão pequenininho. Mas é. E facilita, esse troço de você não ter muita diferença. É um fator de união. Facilita muito a integração de um só povo, uma só nação. Sabe, você falou uma coisa muito interessante sobre o que hoje é apresentado na internet, na mídia, e como eu falei também, eu não tenho influência nenhuma de escolaridade. Porque quando eu enxerguei a vida fora do meu país, das minhas origens, eu descobri que os meus antepassados eram mais importantes do que nós temos hoje. Mas vejam, o africano e o asiático têm uma coisa muito impressionante. Eles têm orgulho de manter seu idioma, seu dialeto. O brasileiro hoje, quando ele vem, eu sei que eu não falo fluentemente o inglês, mas até mesmo o latino tem esse problema de identidade.
Ele pode vir morar aqui, mas ele não quer manter seu idioma. Não quer falar português dentro de casa, quer falar só inglês. O africano não pensa assim. O cabo-verdiano, meus amigos cabo-verdianos, entre eles falam crioulo. E nós brasileiros não queremos falar português. O brasileiro, quando chega aqui na América, quer falar inglês entre eles? Quer falar ainda inglês. Eu tenho amigos que o seu filho não sabe nada do que eu falei em português. Porque só fala inglês. E com o passar dos anos, quando você perde a identidade, você passa a ter vergonha. E tá aí uma coisa que eu tenho das minhas origens. Como eu falei, os africanos não têm vergonha das suas origens. Eles gostam. Eu uso bandanas de Moçambique na cabeça. Porque alguns amigos usavam no Timor e eu uso hoje. Mas quando eles vão para outro país, e os amigos afros de Moçambique moram lá, eles se vestem como eles são. E eu sou muito assim, eu sou autêntico. Eu sou essa pessoa sempre. Porque eu vejo que se você perde essa identidade, você morre. A maior parte do mundo hoje só respira, não está vivendo. E se você for olhar aquilo que você deve ser, até no tocante à fé, você deve saber que a sua vida é como uma árvore. As pessoas enxergavam pelo lado de fora os seus ramos, os galhos, se tem frutos, e a beleza das folhas. Isso é uma identidade morta. Porque a árvore que você vê por lá de fora é muito mais bonita quando você olha para dentro, as raízes. E se você não tem identidade, não tem raiz, você pode aparentar uma pessoa por fora de folhas bonitas e ter bom fruto, dependendo da espécie da árvore. Mas, quando você fosse olhar por dentro no espelho, você não é aquilo. Quais eram as músicas que cantavam antigamente? Minha avó era nativa, então eu cresci ouvindo minha avó cantando algumas músicas. Eu ouvi quando era criança da sua mãe, que era índia nativa. Sabe? As histórias dos afros na Bahia, até o Espírito Santo, como em Vila Velha, cidade que eu nasci, e existem ainda, são prezados, mas hoje é prezado em livros. Qual eram as músicas cantadas pelas mulheres que lavavam as roupas nos rios? Sabe? E hoje você tem um problema que a internet tem uma velocidade. E hoje a pessoa, a criança ou adolescente de hoje já se tornou jovem nesse período. E, para que saber disso? Por que eu preciso ouvir isso? Que conversa chata. E quando ele percebe que ele não tem identidade, independente do momento da vida e da sua situação financeira, ele vai perceber que ele está muito distante do que é real. O que é real? Você é vazio. Você não tem raiz, você não tem história, você não sabe. Eu lembro das músicas que minha mãe cantava. Você lembra das músicas que sua mãe cantava? Aí você ouvia, a sua avó tinha algumas músicas e sua mãe passou isso. Hoje, por não ter esse percurso de passar adiante, talvez alguém vai cantar a música de Adele, qualquer coisa lá na frente, do Michael Jackson ou o que seja, mas vai estar morto. Mas as músicas de suas origens, quem canta? Cara, isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com uma amiga muito querida, que ela falava da importância da cura geracional que vem lá, porque tudo isso vai passando do meu bisavô, meu avô, a minha mãe, meu pai, até chegar em mim. E é importante na vida nós fazer esse tratamento, ir para dentro, se curar. Se curar. A pandemia foi bom para isso. Cara, foi maravilhoso. Obviamente, teve a parte menos boa. Sim. A perca, a sim, situação. Se perdeu muita coisa. Mas, como tudo na vida, teve um lado muito bom. Teve um lado muito bom. Quer ver? Nós moramos no... Boston é a capital logística do mundo. O centro da Cruz Vermelha fica aqui, alguns minutos da sua casa. O centro administrativo da ONU fica aqui. O centro administrativo do FBI e de todas as ordenanças do mundo e que é governamental pelos Estados Unidos está aqui em Boston. Se tem que defender o país ou atacar, sai daqui.
tudo daqui. Nós estamos no estado mais antigo e eu moro na cidade mais antiga desse país. Mas tem uma coisa que a pandemia, as pessoas vão passar a pensar. Você mora numa cidade grande, muito barulho de carro, muito ruído, muitas pessoas gritando, trabalho e obra. E parou tudo. Muitas pessoas passaram a viver na pandemia e percebeu que ela só estava respirando. Sabe por quê? Olhou para o lado e tinha pássaros cantando, aves voando sobre a praia. Falou para a esposa, olha, quanto tempo que a gente não vai ali no parque? Ah, mas é pandemia, não, vamos no parque, não tem ninguém, vamos lá. As pessoas passaram a se comunicar entre elas. As pessoas culpam a internet, mas não é culpa da internet. A internet chegou quando vários outros culpados já estavam lá, que não se comunicavam. Qualquer coisa que você quer na vida é o silêncio de observar o que está em volta, cessar os ruídos, os barulhos, e a comunicação. Você comunicar entre a sua casa. Independente do momento, você cria uma família próspera, segura, um castelo forte. Mas desculpa te interromper, brother. Você só consegue ter essa perspectiva se você tiver feito essa cura. Sim. Tiver estar tranquilo, de paz, de bem com você mesmo, né? Sim. E na pandemia eu tive vários momentos e o mundo vivia uma realidade, eu vivia outra. As pessoas tinham dureza, eu perdi pessoas, mas eu vivia outra vida. Eu perdi uma empresa, com inadimplência, na época as pessoas parando, eu não me importei com o valor da inadimplência que as pessoas tinham que pagar. Nunca liguei para elas. Estou falando de bastante dinheiro. Não me importava se eu me manter naquilo ali, mudar a vida, fechar a empresa, mudar de cidade, mudei de cidade, só não me importava. E eu precisei também de uma boa instrução, eu tive uma psicóloga muito boa. Porque nós paramos para conversar e descobrimos que nós estávamos no mesmo lugar. Não só de buscando paz interior, de cura interior, mas também de olhar e falar assim, olha, muita gente só está respirando, a gente está vivendo, a gente está lendo, está ouvindo boas coisas. E as pessoas se comunicavam de tudo. Com vontade de voltar para a vida, correria, dinheiro, procurar e tudo. Para que isso? Para onde você vai? Você vai em lugar. Nós temos uma expressão no Brasil, é que todos nós vamos virar maracujá, sabe? Vai ficar seco. Uma hora a gente vai. Então, se essa vida é para viver um dia e como o último dia, para nós, e naquele período eu, como a minha psicóloga, eu entendi que quando voltasse tudo ao normal, a correria, eu deveria ficar no mesmo lugar. Ter paz, tranquilo. Eu não perco nada, sabe? Não perco nada. Eu perdi muita coisa nesses 3 anos, da Google, no meu canal, de parar, perdi pessoas, momento, entrevista. Perdi trabalho, perdi canal, aí via. Tinha dias que tinha trabalho, outro não, como todo inverno também, mas tinha semana que tinha, não tinha. A pandemia passou e tinha várias situações. Mas eu não perdi nada. Você tem que ter uma missão, né? De correr atrás, de ter vontade, de ter gana, de ter uma vontade. Tem que ter aquele desejo ganense. Não está suficiente até que eu pare de tentar. Bum. Verdade? Acho que ali está a chave de volta. De eu não vou parar, eu vou continuar tentando e melhorando a minha pessoa. Isso. Sendo melhor para mim. Você Porque acabou... se tu tá melhor para tu vai dar para todo mundo, rapaz. Você acabou de falar o verdadeiro tesouro humano. Riquezas aqui. Todas aqui você leva. Todas do lado de fora morrem aqui. Se a pessoa se melhora todo dia, se torna uma pessoa melhor, e ela não fica triste quando ela é tratada mal. É difícil, é ruim. Um problema, situações. É difícil lidar com algumas situações de uma decisão humana. Eu e você, se o dinheiro compra, o dinheiro paga, por mais que tenha ou não,
Mas se você não tem, você pode correr atrás e ter. Mas se ele compra, é solúvel, tem solução. Mas tem coisa que o dinheiro não compra. Paz interior, deitar a cabeça e estar tranquilo, caráter, honestidade. Como que você compra isso com dinheiro? Existe um homem afro, o nome dele era Samuel Morris. As pessoas também têm outro aspecto de dizer e separar fé, religião e cultura. É impossível isso. Tem muita gente ganhando aí no movimento afro e não melhora a vida de nenhum afro. Tem muitas ações políticas, homens políticos, dinheiro para beneficiar os pretos, que não existe preto, existe preto. Essa é a expressão afro. Essa é a original. Essa eu aprendi com um africano. Não existe preto, existe preto. Esse é o som original. E as pessoas não têm a noção que várias pessoas estão ganhando dinheiro e não estão melhorando a vida de ninguém. Essas homens não estão melhorando a vida de ninguém. Mas uma coisa que eu sempre carrego para mim e sempre falo. Existe um homem afro chamado Samuel Morris. Ele fugiu da sua tribo e do dono da tribo, que se vendeu para mineradores. Sabe onde era isso? Num país que é tomado pela Bélgica e pelos Estados Unidos desde a década de 50 e 60. Congo. A República Democrática do Congo, o país mais fechado do mundo, é o Congo. Ninguém entra. Sabe por quê? Vou explicar. Em 1939, Hitler tinha uma adoção de ter uma ciência judia para começar o projeto de uma bomba atômica. Ele precisava ser invencível. Só que essa ciência judia, ele queria matar os judeus, ele não aceitou, ele não tinha paciência. Então um homem chamado Albert Einstein escreveu uma carta para Roosevelt, naquele período, presidente americano. E o seu secretário levou para ele. Mais tarde nasceu o Projeto Manhattan e nasceu a solução no período de 1945 após o ataque do Japão às ilhas do Havaí. Pearl Harbor. Só que aí tem um detalhe muito interessante. Nesse período, nós tivemos a primeira capitalização de satélite, que durou até 1964. Veja como os Estados Unidos perdem, como a África perde o Congo, porque os Estados Unidos nesse período, em algumas situações, como o meu país perde. E você vai entender. Após esse, o primeiro mapeamento de satélite do mundo, os Estados Unidos tinham uma identificação ali em 1940, que eles precisavam criar esse projeto. E só quem tinha é a antiga União Soviética, a Rússia. E onde está esse minério? Na Ucrânia. Esse é o maior solo fértil para construir algo. Então eles fizeram um mapeamento e descobriram que existia um minério que eles poderiam produzir algo maior. E não dependia da União Soviética, que não ia ceder minério para os Estados Unidos criar sua arma. Onde ficava? No Congo. Então a Bélgica tomou o Congo e dá o minério limpo todos os dias para os Estados Unidos. Mas um homem chamado Samuel Morris fugiu de lá. E ele foi parar na África do Sul, Moçambique. Encontrou um navio e ele pensava que aqueles homens brancos eram os maus e queria matar. Mas ele entrou num navio onde um homem era cristão e disse: você pode ficar. Você pode ser quem você é. Você só precisa pegar um balde e a vassoura para limpar e ajuda a limpar. Vou te dar comida e roupa. E vou te alfabetizar e você me alfabetiza. Esse homem então recebeu academia, só que ele entendeu que ele precisava aprender mais de Deus e um pouco mais sobre a vida. Então, ele veio parar em Harvard a curto período. Quando ele chegou em Harvard, ele achou que ele ia aprender alguma coisa, mais de Deus, de cultura e assim. Mas quando chegou em Harvard, as pessoas de Harvard falaram assim: nós precisamos colocar esse moço como professor nosso. Ele tem muita coisa para ensinar. E foi o que aconteceu. E justamente mostra, o nome dele é Samuel Morris. As pessoas precisam ler Samuel Morris. O homem que encontrou Deus na África e que veio para a América para saber mais, para entender mais. Mas quando chegou aqui, falou: ele precisa ser professor em Harvard. Nós precisamos aprender com ele. O mundo precisa olhar e enxergar que toda a riqueza do mundo não vai te colocar em lugar nenhum. Porque dentro está totalmente vazio. E se a pessoa for egoísta o suficiente para pensar que a sua vida é
um banco e ele precisa encher toda a vida interior, ele vai descobrir que esse egoísmo só levou para um caminho melhor. De ter paz, tranquilidade, saber, dividir. Hoje uma criança não sabe o que é dividir o pão. Hoje a criança não quer dividir o pão porque ele sabe que se ele divide o pão, ele precisa dividir o celular, o PlayStation, o computador. As pessoas não dividem mais nada. Muito menos conhecimento. E a maior riqueza da vida é o conhecimento. Essa é a maior riqueza que eu tenho. Sem dúvida. É a maior riqueza que eu tenho. E é a melhor parte da minha vida saber que eu aprendi ontem e hoje. Amanhã não vale de nada. Tem que aprender de novo. Aí entra a parte de aprender, desaprender e reaprender. Porque a vida é dinâmica, né? A vida é de novo. Ontem ficou lá no passado. Ficou lá no passado. Ficou. O passado não existe. Hoje você é um André diferente do André de ontem. Ou pelo menos tem a obrigação De ser. de ser um André melhor. Mas aí entra aquela parte de que muita gente durante a pandemia teve problemas. Não sabia como navegar as águas da pandemia. Você conheceu alguém que cometeu suicídio na pandemia? Cara, eu não conheci, não tive gente próxima, amigos que cometeram suicídio, alguma coisa do gênero, mas conheci histórias. Eu tinha uma pessoa muito especial que teve essa situação. Nós perdemos ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que não suicidaram, mas elas não estão vivas, só respiram. E as pessoas que se suicidaram, e essas pessoas têm o mesmo problema. Eu sei que tem doenças como depressão e assim vai. Todos nós sofremos depressão. Todos nós passamos por situações. Mas quando é que eu venço? Remédio? O doutor? Identidade. Então, toda vez que você se encontra num mau momento, dê um stop. Respira e pensa. Se você não tem nada para pensar, busque conhecimento. Busque algo novo. E a paixão vai nascendo novamente. Motivação não te leva em nenhum lugar. Você não precisa estar motivado. Encontrei um rapaz esses dias e ele falou para mim que ele precisava de motivação e queria conversar comigo. Que ele queria continuar nos projetos. Eu disse para ele: de onde você veio? A sua mãe trabalha com o quê? Seu pai. Seu pai é distante, sua mãe trabalha só para manter. Da onde você veio, a vida que você tem, a sua origem, você não precisa de motivação. Na verdade, o mundo precisa conhecer você. Você precisa se achar, se encontrar. Cara, isso pode destruir, essa afirmação pode destruir completamente, rapaz. Porque se você não tá nessa frequência, isso vai baralhar a tua cabeça completamente, meu brother. Literalmente. Porque, veja bem, nós estamos numa transição de governo e no período que eu tinha todo o dinheiro para investir no meu canal, eu tive um problema. Tive que parar, mudar, cortar, perdi investidor. Escrevi uma série, foi para a Netflix. A pessoa que estava lá estava saindo da Netflix. Então levei para o investidor. A Netflix rejeitou por eu não falar fluente inglês. Então eu fui para uma americana, uma senhora americana. E ela falou: vou te levar para muita gente. Só que eu acabei caindo na mão de uma mulher com muitas posses aqui em Boston e que queria ser investidora da minha série. Uma série de 8 temporadas, 56 capítulos. Como nasceu essa série? Eu não formei para isso. Nasceu dentro de um carro, às 1 da manhã.
E eu comecei a escrever. Quem desenhou a capa e tudo foi um brother chamado Gleison do Brasil, que fez e desenhou o último Batman para DC. E Deus foi colocando as pessoas no caminho. E parecia que era muito claro e ia acontecer. Aí você fica animado, começa a conhecer pessoas. Essa série eu levei para o Dr. Paulo Música, um dos maiores influências do Brasil, médico. Inclusive o Cristiano Ronaldo convidou para ser médico dele. O Dr. Paulo Música era impossível de conversar com ele, como você me falou pessoalmente comigo no Instagram. Respondeu e gostou e achou lindo o projeto. A Netflix não quis e levei para investidores. Quando chegou lá, a mulher falou assim, olha, eu quero, mas você não... É impossível um homem como você, que trabalha de plumber, não fala inglês fluente, escrever uma série. Eu falei para ela assim, a sabedoria está em falar inglês, a sabedoria está em ter nascido aqui, ou a sabedoria está no momento que eu recebi algo e procurei saber como digitar cada palavra. Cara, eu acho que... Eu sou muito crente nisso. Não sou eu, não é você, brother. É algo muito superior. Tem um camarada meu que fala num download cósmico, que é o homem lá de cima descarregando. Tu é um instrumento, basicamente. Tu somente tem que sintonizar a frequência certa e a parada desce. Literalmente. Tem uma coisa na cultura de religião que não separa de ninguém. Em qualquer lugar do mundo que você for, em qualquer religião, esse princípio aqui emana. Que toda luz e conhecimento vem de um ser divino. Não nasce no homem. Não é do homem. Essa pessoa pode ser descrente de qualquer fé e religião. Mas no final da sua vida ele vai entender que não era dele aquilo que nasceu. Aquele projeto, aquele instrumento, a grande invenção. É dito que Albert Einstein era um homem ateu, de não crer em nada, sobre Deus, religião e nada. Mas ele morreu dizendo que todo conhecimento que veio do universo. Essa é a chave que a pessoa precisa entender, que se você engrena, vai. Tem coisas que não vai acontecer na vida, mas você recebeu. Calma. Alguém que vem depois de você vai receber de você aquilo que recebeu do universo, de Deus, no Ser Supremo, e vai acontecer. É no devido tempo. É a paciência. Cara, esse é um truque que nós, enquanto seres humanos, nós perdemos muito dessa ciência, da paciência, da perseverança, da resiliência. Porque, como você falou, muita gente durante a pandemia somente estava respirando. E não tiveram a paciência de ir com a corrente, né? Chega uma altura que você está sem força, já não consegue lutar mais. E o melhor é deixar ir, né? Deixar a vida me levar. Literalmente. As pessoas... E falando do que eu estava falando, e de acordo com o que você está dizendo, que é perfeito, muitas vezes você pode ficar triste, desanimado, querer parar, igual na minha situação também, de perder muito dinheiro, investimento, e ter que manter funcionário. E ter que trabalhar numa profissão para tentar manter aquilo. Você vai perder namoro, você pode até perder casamento, você vai perder pessoas, você pode perder muitas coisas. Não abandone aquilo que você recebeu divinamente. Não abandone o propósito e permanece. Quando você ficar angustiado, ficar triste, desanimado, esse mesmo ser que deu aquilo que só você pode dar para o mundo, vai dar para uma pessoa do seu lado. E ouve com sabedoria. Continua. Continua. Se você começou a escrever, não pare a caneta.
Tem um provérbio americano, que o meu pastor era americano de Minneapolis. E ele foi para o Brasil em 1969. E ele falava a verdade. Um provérbio americano muito bom. É melhor uma caneta falhando que você anotar, como hoje no telefone, ou querer botar na mente. Então não para a caneta. Deus não parou a caneta até agora. Ele está escrevendo. Deus não parou a caneta. Amanhã é um dia diferente de hoje. Morre hoje com você, amanhã você aprende de novo, a vida de novo, mas continue no propósito. O propósito é esse um grande problema que as pessoas têm. Não entender o propósito da vida delas, a missão. É o percurso. Distração com dinheiro, dificuldades. Não perca o propósito. O propósito é belíssimo. O enriquecer envelhece com você. O propósito não. O propósito não. O propósito é aquilo que vai fazer você viver. Quando você começar a viver o propósito e não o processo onde que você gostaria de estar, o que você gostaria de ter, você vai perceber que todos os dias você é mais novo do que ontem. E que você nunca vai envelhecer. Eu me deparo várias vezes na vida que eu conheço senhores e senhoras de 90 anos, mas que são mais novos do que um menino de 5. E que talvez eles tenham uma casa simples ou talvez não. Aqui nos Estados Unidos você encontra um monte. Que depois de 50 anos os filhos entregam para outros lugares. Adoção dos senhores, para cuidado. Não é verdade? Mas lá você vai ver muitos mortos só respirando. Porque eles se perderam, ficaram tristes, esqueceram. Tem uma expressão de propósito e o Dr. Martin Luther King chamava de sonho. I have a dream. Esse é o mais belo sermão da história norte-americana. E não é de um homem branco. I have a dream. Ele está falando, eu tenho um propósito. Ele morreu, mas o propósito continua. E quem vai levar? Quem vai levar? O seu sonho, o propósito da sua vida, começa com você. Outros vão levar. Se você morrer, você parar, você desistir, outros morrem no caminho. Outros vão morrer antes de nascer. Outros vão suicidar. Isso você tem que entender. Que a beleza da vida está no propósito. Por que eu estou aqui, hoje, na frente dessa câmera e gravando com o mais belo microfone? Para quê? Qual é o propósito? Quem é que trouxe a minha existência? Porque nesse cotovelo aqui tem mais DNA que se fosse escrever dava 15 enciclopédias. Só essa parte do cotovelo. Tem mais de 15 enciclopédias de DNA. Por quê? Seu corpo, para quem está vendo, se você tem um problema com a vida, de chegar à vida, a beleza, de entender, e essa conversa aqui está edificando você, melhorando a sua vida. Quando você se decepcionar de novo, pare na frente do espelho. Feche os olhos. Põe a mão no rosto pela primeira vez. Sente. Respira. Foram 2 dias bem difíceis, 2 dias bem decepcionantes para mim. Eu faço esse processo e nasce um sorriso novo. Essa é a arte da vida, beleza. Porque eu entendi que eu tenho que viver o propósito da vida. Minha, de André. Decepções, necessidades, situações, independente, eu estou vivendo o propósito. Perca quem for. Tem um carro hoje, perde amanhã. Se você precisar andar a pé, vai. Precisar de bicicleta, vai. É o propósito. Como eu disse, eu não parei. As pessoas disseram para mim que eu deveria parar. Porque tudo parecia que estava dando errado. Quando as coisas estão dando errado, não é que está dando errado, é um propósito, é a vida, e está dando certo. Porque eu preciso aprender de novo. Se não acontecer, não está bem. E você precisa ouvir as pessoas. As que mandam você continuar. Essa é outra coisa muito importante. Você precisa saber com quem é que está do seu lado. O meio que você escuta.
troca a música, troca o vinil, troca todas as pessoas. A única coisa que você vai perceber que você nunca vai poder trocar na sua vida é livro. Lê. As pessoas não lêem. E as pessoas não têm cuidado nenhum, cara, em o que é que você consome. Mas não é só de alimento. As palavras que você escuta, da música que você escuta, dos filmes que você vê, das notícias ruins que você está toda hora olhando na televisão, os caras estão matando, pá, 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 pá. E isso é veneno para o teu propósito. Para o propósito. É um veneno. Se você ligar a TV nesse momento, eu não vejo TV, raramente. Alguma coisa, ou sempre esportiva. Mas se você ligar a TV, da 0 hora a 0 hora, quantas notícias boas você teve? Quantas coisas novas você aprendeu? Isso já morreu há muito tempo na TV. Os jornais já morreram há muitos anos. As pessoas estão perdidas. Porque elas não têm propósito. Propósito do quê? Do like? Eu faço um anúncio, eu estou aqui numa live hoje. Vou comercializar, eu preciso vender, eu preciso... Esse não é o propósito. Porque se for vontade de Deus divina, uma pessoa vai ver e a vida dela vai mudar. Se for propósito divino, 20 milhões de pessoas vão ver e vai mudar. Não adianta. Like, curtidas, comentário. A Meta, Instagram, Facebook e a Google tirou de mim em um ano mais de 600 milhões de visualizações somente de um vídeo. O AdSense foi pago, não ia. Eu não parei. O propósito continua. Meu propósito não é ter mais visualização. Não é ter a renda que eu gostaria de ter. Não foi para lá que eu entrei. É por isso que eu continuei. O propósito é belíssimo. O propósito não é belíssimo. Acorda amanhã. É um novo dia, uma nova oportunidade. É difícil. É difícil amanhã acordar 4 horas da manhã e trabalhar. Eu continuei. Outra coisa, as pessoas não podem perder o senso. Na escola de João Calvino, e aquilo que ele deu para Genebra, e olha o que é Genebra hoje. Eu sei que é um ensino e acadêmico cristão, e até é bom mencionar que quem criou a escola pública para o mundo foi João Calvino, em Genebra. E quando você olha a Suíça, a beleza da Suíça está por causa disso. Mas tinha uma coisa que João Calvino ensinava, e você vai me dizer agora. Se você trabalha na carpintaria, você é um plumber, você é cozinheiro, você é médico, esse é o propósito da vida? Então não é ruim, é belo. Você não pode ter vergonha disso. Tem que ter orgulho, é oportunidade. Qual é o problema? O problema é dinheiro? Nem um banqueiro tem o dinheiro. Nem todo o dinheiro que ele gostaria. Então as pessoas se perdem no propósito. Agora, se você vai passar a vida toda numa casa simples, com uma comida simples, com um carro simples, onde a sua esposa trabalha fazendo merenda na escola, e você continua trabalhando na borracharia, como mecânico, como carpinteiro, você trabalha como motorista, e o salário não é lá essas coisas, e com todas as dificuldades, mas você entende a sua vida, o propósito da sua vida, a beleza disso, vocês são as pessoas mais felizes do mundo. Eu tenho um pai que ama o que ele faz. Ele é masterchef de cozinha, hoje trabalha numa padaria. Ele ama o que faz. Eu nunca vi o meu pai fazendo uma comida, um pão, que a pessoa comprasse, comesse e não quisesse voltar lá de novo. Minha mãe nunca viu ela confeitar um doce que a pessoa não quisesse comprar de novo. Mas eu já vi meu pai e minha mãe doentes, dificuldades, situações, perde pessoas, como todo ser humano. Mas a comida era deliciosa. Pessoas que vivem... Tinha amor, cara. Amor. Literalmente. Se amanhã eu continuar a percorrer a vida e eu vou passar todos os dias passando Prime Cola no cano, eu não tenho problema nenhum. Muitas pessoas falam e falavam. Eu conheço várias pessoas famosas. E que tem muita coisa. E as pessoas falam, olha, você quer ser famoso? Eu falei, eu já sou.
Ah, mas por quê? Porque eu vim de uma cidade muito pequena. E um monte de pessoas me vê alguns vídeos meus. Se uma pessoa vê o meu vídeo, já é muito importante, porque o natural é eu mesmo ver o meu vídeo. Aí aparece lá 10 pessoas viram. Eu falei, nossa, que legal, cara. Aí vai 1000 pessoas viram. Nossa, que fantástico. Aí um vídeo tinha 10 mil pessoas. Tem outro lá que foi 100 mil pessoas, 120 mil pessoas. Eu falei, uau, man. Que espetáculo. Porque o natural era somente eu ver e algumas pessoas da minha família. Então eu já cheguei no meu propósito. Já é abençoado, cara. Já abençoado, não preciso de mais. Aqui o que vim de mais eu estou de bom grado para receber. Mas eu já recebi tudo. Acordei hoje de manhã com propósito. Vou dormir, se Deus permitir, ter o amanhã com propósito. Independente. Quando eu desanimar, Deus vai me abençoar de novo e eu me acho novamente naquela coisa. Eu paro, reflito, me acho. A pessoa precisa entender que ela precisa parar. Tá tudo dentro de você, brother. Tudo. Se você traz para sua vida coisas más, isso é religião afro. O cristianismo às vezes tem dificuldade com isso. Se você traz coisas más para sua vida, as coisas más perpetuam. E se você professa, essas coisas passam a ter poder. E vai Aqui voltar. tem poder. E volta E volta. em dobro. Em dobro. Se você amanhã fantasia uma parte da sua vida e você professa que aconteceu algo mal e não aconteceu, para alguns vai chamar mentira, mas amanhã vai se tornar verdade e vai ser muito ruim para você. É aí que, como nós estávamos falando um bocadinho de eu tenho que ser vigilante comigo mesmo para saber o que eu consumo, mas também de dentro para fora também eu tenho que ser igualmente vigilante e saber pela minha boca eu me mato. Verdade. As minhas palavras têm um poder absoluto. Tem um poder absoluto. E isso é muito importante você mencionar isso, porque hoje eu tenho oportunidade, eu posso fazer as coisas, eu posso cometer erro como qualquer pessoa. Mas quando você está em abertura, em alcance, você tem que saber que tem todas as idades ali. E você só sabe o que é passar a vida quando você entende o nascimento. E desse nascimento é um percurso de idade. Criança, adolescente, jovem e velho. E as pessoas que mais precisam de você estão começando a nascer agora. E você precisa levar para a próxima vida. Eu não tenho problema com o que eu tenho. Eu tenho um problema de amanhã acordar e eu não tentar ter de novo. Isso é natural, você precisa ter isso. Isso é uma ambição. Você precisa ter vontade. Você precisa correr atrás. Hoje eu vejo jovens talentosos que estão na internet, nasceu nessa geração. Um menino de 9 anos que ele nunca estudou. Eu estudei e não sei editar o meu vídeo bem. E um menino com 9, 10 anos pega o telefone e edita muito bem o vídeo. Está ali nele. Só que é um desperdício imenso. É um desperdício porque se você não acompanha aquilo e vê, e você o leva para aquilo que é melhor e fazer o bem, é um desperdício. Você gosta de vinil? Eu gosto muito de vinil. Por quê? Meu pai chegou um período que tinha 2, 3 trabalhos num período muito difícil no Brasil e eu nasci em 91. Agora eu tenho 33 anos. Mas quando foi em 93, 94, a minha memória, meu pai às vezes tinha que ser camelô, vender CDs. Disso, e o vinil saía e entrava o CD. Mas quando você põe o vinil, é diferente de CD, diferente de música digital, diferente do Spotify. Porque é somente no vinil que você vai ter a sensação de ouvir de perto o músico naquele momento que ele estava cantando. Nem ao vivo na internet, vendo o DVD várias vezes, do show que você foi, é como vinil. E a parte boa, você escuta a alma da pessoa. Você escuta a pessoa cantando e você sente. A sua vida é assim, tem que ser assim. As pessoas precisam olhar e sentir. Dependendo do momento, precisam sentir a sua vida. A vibração que está lá. Então eu passo, as pessoas podem olhar independente de como eu estou hoje.
E o que eu tô fazendo? E se amanhã vai viralizar o meu canal ou não? Mas quando a pessoa para aqui, ela vibra e sai daqui melhor. Se ela chegou ruim, difícil, A energia, a energia que sai daqui é muito boa. cara, isso é fenomenal. E da onde eu vivo, as pessoas simples da minha casa, quem vai lá? Tem uma coisa que eu gosto muito dos meus pais, eu me emociono, mas meus avós, meus tios, é assim. É difícil me emocionar, porque nós vivíamos situações muito difíceis. Eu acredito, talvez você vai ter algumas memórias assim, de amigos, de família. Chega alguém na sua casa e mesmo na dificuldade, a pessoa vem lá, senta com você, põe um café e dá o melhor. E a pessoa sai dali, talvez ela estava em boas situações e você estava na dificuldade, mas sai dali vivendo, porque ela chegou morta, independente da situação. E essa vida está lá dentro. Você precisa trazer para fora. Seu amor, bicho. Amor. E a pessoa precisa trazer para fora. Porque se é bom, tem que vir para fora. Se você joga para dentro, você pode ler 1000 livros, 2000 livros, mas se você vai morrer com eles, que vida teve? Para fora. Cara, eu só tenho que te agradecer, brother, por ter tirado o seu tempo para vir aqui para nós. Porque, de fato, meu irmão, o que fica é isso, né? Nada mais. Para mim, foi uma honra ser recebido por você e comer a primeira vez cuscuz cabo-verdiano. Agora você precisa comer o cuscuz original cearense do Brasil. Obrigadão, meu brother. Eu vou esperar você lá no Estúdio Boston, Podcast TV, e também quero ter experiência no meu home studio. Quem vai lá fica doido. Eu coloco lá na minha parede as pessoas que são artistas, atletas, e quando chega lá tem um impacto. Principalmente quando olho as pessoas que estão lá. Vamos que vamos, brother. Que vai ser bom. Então, muito obrigado pela honra desse vídeo. Amém, irmão. Um abraço para todos e é um prazer estar aqui.